Hoje eu vou contar para vocês a história de Serena, uma enfermeira brasileira de coração imenso que salvou um estranho caído na rua sem fazer uma única pergunta. O que ela não sabia é que aquele homem era Enzo Ferrara, o chefe mais temido da máfia italiana, e que aquele gesto de bondade pura iria arrastar ela para dentro de um mundo sombrio e perigoso, do qual não haveria retorno fácil. A verdade sobre quem era aquele homem era mais chocante do que qualquer coisa que Serena poderia ter imaginado naquela noite. A cidade de Fortaleza, em abril, tem um calor que não pede licença. As noites são quentes, úmidas, e o vento que vem do mar chega morno, sem refrescar nada. Serena Albuquerque, 27 anos, atravessava a Avenida Monsenhor Tabosa, com os pés pesados e a cabeça ainda cheia do barulho do hospital. Ela tinha acabado um plantão de 12 horas na UPA do bairro, um daqueles turnos que não dão trégua, em que os leitos não esvaziam e os prontuários se acumulam mais rápido do que as mãos dão conta. Seus cabelos escuros e lisos estavam presos num rabo de cavalo frouxo que havia escapado em várias mechas ao longo do dia. E seus olhos castanho escuros carregavam aquele brilho opaco de quem já esgotou tudo o que tinha e, ainda assim, segurou o posto até o fim. Ela pensava apenas no travesseiro, no silêncio do apartamento e num copo de água gelada quando ouviu alguma coisa que mudou completamente a direção daquela noite. Foi um som baixo, abafado, quase submerso no ruído da cidade. Um gemido que veio de dentro de um corredor estreito, entre dois galpões comerciais com as grades fechadas. A parte racional de Serena gritou para que ela ignorasse. Fortaleza à noite não era lugar de se meter em situação desconhecida, e ela sabia disso melhor do que qualquer pessoa. Mas o instinto de enfermeira, aquele que anos de urgência e emergência haviam gravado fundo nela, não perguntou permissão. Os seus pés mudaram de direção antes que o pensamento terminasse de se formar. O corredor estava mal iluminado, com apenas um poste distante, jogando uma luz amarelada fraca sobre o chão de concreto rachado. E ali, encostado na parede úmida, estava um homem. Era alto, de ombros largos, com a constituição de alguém que não nasceu para ocupar pouco espaço. Vestia uma camisa cinza escura completamente encharcada de sangue do lado direito, e a cabeça estava levemente inclinada para a frente, como se o peso dela tivesse se tornado grande demais para sustentar. Tinha traços europeus fortes, a mandíbula quadrada coberta por uma barba cerrada de alguns dias, cabelos muito pretos colados na testa pelo suor. Mas o que prendeu a atenção de Serena, quando ele abriu os olhos ao sentir a presença dela, foram os olhos dele. Cinzas. Não o cinza suave de céu nublado, mas o cinza pesado de pedra molhada, fundo e escuro, tomado naquele momento por uma dor que era física e também alguma outra coisa que ela não soube nomear de imediato. "Me ajuda", ele disse em português com um sotaque carregado que ela identificou como italiano, mas que naquele momento não teve tempo de processar. A voz saiu rouca, quase sem ar, como se aquelas duas palavras tivessem custado muito mais do que ele tinha disponível. Serena ajoelhou ao lado dele sem hesitar, as mãos já em movimento antes mesmo de ela decidir conscientemente o que fazer. Anos de treinamento assumiram o controle, e os dedos dela encontraram os ferimentos com uma precisão automática que dispensava a iluminação adequada. 2 tiros, um no flanco direito, que havia rasgado a lateral das costelas sem penetrar a cavidade torácica, o que era uma sorte enorme. O outro era mais preocupante, mais profundo, no lado esquerdo do abdômen, numa região que ela conhecia bem o suficiente para saber que cada minuto contava. Ele estava perdendo sangue em ritmo constante, e a palidez que já tomava o rosto dele confirmava o que as mãos dela sentiam. "Vou chamar o SAMU", disse ela, tirando o celular do bolso do jaleco que ainda não tinha conseguido tirar. A mão dele fechou em torno do seu pulso de um jeito que a surpreendeu pela força, vindo de alguém naquele estado. "Não, sem hospital, sem polícia." Ele disse isso misturando português e italiano, os olhos cinzas fixos nos dela, com uma urgência que ia além do medo de morrer. Era um medo diferente, mais calculado. O medo de alguém que sabe exatamente o que acontece se for encontrado. Serena ficou imóvel por alguns segundos, o celular na mão,
sentindo o peso daquele pedido pousar sobre ela com toda a força que ele carregava. Tudo o que ela sabia sobre bom senso dizia para ligar. Tudo o que a medicina ensinava dizia para ligar. Mas havia algo naqueles olhos cinzas que ela não conseguia simplesmente ignorar. Uma humanidade crua e exposta que contrastava violentamente com tudo que a aparência física daquele homem sugeria. "Se eu não fizer nada, você morre aqui esta noite", ela disse com firmeza, sem tirar os olhos dos dele. "Eu sei exatamente o que estou vendo e não estou exagerando." Ele fechou os olhos por um instante longo, como se pesasse alguma coisa que tinha muitos lados. Depois os abriu novamente e assentiu, um movimento quase imperceptível, mas que era uma resposta real. Serena tomou então a decisão mais impulsiva e possivelmente mais perigosa de toda a sua vida adulta. Passou o braço largo dele sobre os seus ombros, curvou o corpo para absorver o peso e começou a caminhar. O apartamento dela ficava a 5 quarteirões dali, num prédio antigo da Rua dos Tabajaras, 3º andar sem elevador. Cada passo foi uma negociação entre o peso dele, o cansaço dela e a determinação que não deixava nenhum dos dois cair. Ele gemia baixinho a cada degrau da escada e Serena sussurrava orientações curtas e práticas, dizendo onde colocar o pé, quando se segurar no corrimão, quando empurrar. Ela rezava mentalmente para que nenhum vizinho abrisse a porta naquele momento, porque não havia explicação razoável para uma mulher coberta de sangue ajudando um homem 2 vezes maior do que ela a subir 3 lances de escada numa quinta-feira à noite. Quando finalmente conseguiram entrar no apartamento e ela o deitou no sofá da sala, o esforço tinha deixado ela com os próprios joelhos bambos. Mas não havia tempo para isso. As mãos de Serena já trabalhavam enquanto ela ainda recuperava o fôlego. Tesoura, gaze, soro, fio de sutura, o kit de emergência que ela mantinha em casa havia anos e que os colegas do hospital sempre achavam exagero. Agora ela entendia, com uma clareza tranquila, por que nunca tinha jogado fora. Ela limpou os ferimentos com uma metodologia que dispensava pressa nervosa, costurou o que era possível costurar com o que tinha disponível e fez curativos compressivos que poderiam segurar a situação por tempo suficiente. A pressão arterial dele estava baixa demais para o conforto dela e a frequência cardíaca, que ela media pelo pulso com os dedos, tinha uma irregularidade leve que a fazia apertar os olhos. "Qual é o seu tipo sanguíneo?" ela perguntou, enquanto verificava o curativo pela segunda vez. "B negativo", ele respondeu, a voz já um pouco mais forte do que no corredor, mas ainda muito longe do que seria normal. Serena sentiu o estômago apertar. B negativo era raro, e ela sabia que não tinha como conseguir sangue sem ir a um banco de sangue ou hospital, os 2 lugares que ele tinha pedido explicitamente para evitar. Foi quando ela lembrou de uma informação que havia cruzado sua cabeça meses atrás durante uma doação de rotina, quando a enfermeira do hemocentro tinha comentado com entusiasmo sobre a raridade do seu tipo. Serena foi até a gaveta da cômoda e pegou a carteirinha de doadora que guardava ali há anos. B negativo. Compatíveis. Ela ficou parada olhando para a carteirinha por alguns segundos, sabendo exatamente o que aquilo significava e o que precisaria fazer. Depois guardou de volta. Foi buscar o equipamento e fez o que precisava ser feito, conectando a agulha em sua própria veia, com a mão firme de quem já fez aquilo centenas de vezes em outras pessoas, nunca em si mesma, e deixando seu sangue fluir devagar para o corpo daquele estranho perigoso que havia trazido para dentro da sua casa. Era contra todas as regras, era irresponsável do ponto de vista técnico, era a coisa mais louca que ela já havia feito na vida. Mas enquanto via a cor voltando lentamente para o rosto dele e a respiração se tornando um pouco mais regular, Serena soube, com aquela certeza silenciosa que não precisa de lógica para existir, que tinha feito a escolha certa. Ela não sabia quem era aquele homem. Não sabia que Enzo Ferrara era o nome mais temido em 3 países europeus. Não sabia que ele tinha chegado ao Brasil há 4 dias para fechar um acordo que redefiniria o equilíbrio de poder entre as maiores organizações criminosas do sul do continente e que a família rival tinha descoberto seus planos antes que ele pudesse executá-los.
Não sabia que, ao salvá-lo, tinha costurado o próprio nome na história dele de uma forma que não se desfaz. Tudo o que Serena sabia, enquanto o relógio da cozinha marcava 4 da manhã e a tontura da perda de sangue começava a chegar devagar, era que os olhos cinzas daquele homem a haviam alcançado de uma forma que ela não sabia explicar, e que sua vida, a partir daquela noite, nunca mais seria exatamente a mesma. Quando desconectou as agulhas e colocou um curativo no próprio braço, ela se deixou cair na poltrona ao lado do sofá, demasiado esgotada para chegar até o quarto. Antes de fechar os olhos, ouviu a voz dele, rouca e quase inaudível, dizendo algo em italiano que ela não entendeu completamente. Mas havia algo no tom, uma gratidão que não precisava de tradução, que chegou até ela inteira. E com aquele som estranho e improvável ecoando no apartamento silencioso, Serena adormeceu com um desconhecido no sofá, sem medo, apenas com a sensação densa e quieta de que o destino tinha acabado de virar uma página importante. Serena acordou com a claridade forte do meio da manhã, batendo direto no rosto. Por alguns segundos, ela ficou imóvel na poltrona com o pescoço travado e os olhos ainda pesados, processando o silêncio do apartamento, como se ele tivesse um significado que ela ainda não conseguia decifrar. Depois, sentiu a dor latejante no braço, viu o curativo improvisado sobre a veia e a realidade da noite anterior caiu sobre ela de uma vez, inteira e pesada. Ela tinha levado um homem baleado para casa, tinha costurado os ferimentos dele com os próprios materiais, tinha doado seu próprio sangue, e agora o sofá estava vazio. Serena levantou de um salto e quase perdeu o equilíbrio pela tontura que subiu rápido demais. Segurou no braço da poltrona por um instante, esperou o mundo parar de girar levemente e então olhou para o sofá com atenção. Os lençóis que ela tinha colocado sobre ele estavam dobrados com um cuidado que ela não esperava, quase cerimonioso, como se quem os dobrou quisesse deixar registrado que havia notado cada detalhe daquele gesto. Sobre a almofada havia uma folha de papel dobrada ao meio, e embaixo dela um envelope bege, grosso, fechado. Serena pegou o papel primeiro, como se o envelope pudesse esperar, como se ela precisasse de uma ordem para enfrentar aquilo tudo. A letra era elegante e firme, inclinada para a direita, com uma regularidade que parecia treinada desde cedo. Você me salvou sem pedir nada. Esse tipo de coragem não tem preço e não se esquece. Vou retribuir da única forma que consigo agora. Mas não vai ficar assim. I.F. Serena releu a nota 2 vezes. Depois abriu o envelope. E o que encontrou dentro fez o ar sair dos seus pulmões de uma forma que ela não esperava. 52 mil reais em cédulas organizadas com a mesma precisão da letra no papel. Ela ficou parada no meio da sala por um tempo que não soube medir, o envelope na mão, os olhos percorrendo o apartamento, como se esperasse encontrar em algum canto a explicação que transformasse tudo aquilo em algo que coubesse dentro da sua compreensão normal de mundo. Ela deveria estar aliviada. O homem tinha ido embora por conta própria, estava vivo e em condições de se mover, e tinha deixado dinheiro mais do que suficiente para cobrir qualquer consequência que aquela noite pudesse trazer. Mas o que Serena sentia não era alívio. Era uma inquietação surda que se instalou no fundo do peito e não quis sair. Uma pergunta sem forma definida, que ficava circulando no silêncio entre um pensamento e outro. Ela guardou o dinheiro no fundo da mala de viagem que ficava embaixo da cama, sem conseguir tocá-lo de verdade além disso, como se colocá-lo em uso tornasse tudo mais real do que ela estava preparada para aceitar naquele momento. A semana seguinte foi uma tentativa constante de normalidade. Serena foi ao hospital, cumpriu os plantões, almoçou na cantina com as colegas, comprou frutas na feira da sexta-feira. Fez todas as coisas que faziam parte da sua vida regular com uma disciplina quase forçada, como se a rotina fosse capaz de cobrir com uma camada fina e resistente o que havia acontecido. Mas havia sempre aquele fundo de alerta que não desligava completamente, aquela atenção extra que ela dedicava a rostos desconhecidos no corredor do hospital, a carros parados por tempo demais na rua de baixo, a qualquer coisa que parecesse levemente fora do lugar. Os olhos cinzas do homem,
apareciam nos momentos em que ela menos esperava. Não como um pesadelo, mas como uma imagem que ficou gravada sem pedir permissão. Foi na quarta-feira à noite, quando voltava de um plantão duplo e carregava uma sacola de supermercado em cada mão, que a semana de falsa normalidade chegou ao fim. Havia 2 homens esperando na calçada em frente ao seu prédio. Italianos, ela percebeu antes mesmo de eles abrirem a boca, não pelo sotaque, mas pelo jeito de estar parado. Aquela postura que carregava a autoridade sem precisar anunciá-la. Um deles era mais velho, cabelos brancos bem aparados, olhos claros e penetrantes que avaliavam tudo com uma economia de movimentos que ela achou perturbadora. O outro era mais jovem, discreto, com um tablet na mão e uma expressão de quem está ali para executar uma função, não para tomar decisões. Senhorita Serena Albuquerque, o mais velho falou em português sem sotaque, o que ela definitivamente não esperava. Meu nome é Giorgio. Fui encarregado de encontrá-la pelo Sr. Ferrara. O nome caiu no ar com um peso específico que ela não soube de onde vinha, mas sentiu claramente. Ele gostaria de agradecer pessoalmente pelo que a senhora fez. Apenas isso. Serena apertou as alças das sacolas com as mãos. Não sei do que o senhor está falando, ela disse, sabendo que era uma resposta inútil, mas precisando dizê-la de qualquer forma. Giorgio inclinou levemente a cabeça, paciente como quem já ouviu aquela frase muitas vezes em situações parecidas. Claro que sabe. E o Sr. Ferrara entende que a senhora não pediu por nada disso. Mas quando a senhora salvou a vida dele com seu próprio sangue, as coisas tomaram um caminho que não depende mais só da vontade de nenhum dos dois. Serena ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para aquele homem que sorria com educação e falava com suavidade, e mesmo assim conseguia deixar muito claro que havia exatamente uma forma razoável de a conversa terminar. Ela respirou fundo, colocou as sacolas no chão com cuidado e disse: "Quanto tempo vai demorar?" Giorgio sorriu de verdade pela primeira vez. "Menos de 1 hora, senhorita. O Sr. Ferrara é um homem ocupado e respeita o tempo das pessoas." 10 minutos depois, Serena estava dentro de um carro preto com vidros fumê, atravessando a cidade em direção ao bairro de Aldeota, onde uma casa ampla e discreta, completamente escondida atrás de muros altos, cobertos de vegetação densa, esperava por ela num silêncio que parecia ensaiado. Ela foi conduzida por um jardim interno bem cuidado, com palmeiras enfileiradas e iluminação baixa, que tornava tudo aquilo mais íntimo do que ameaçador, e levada até uma sala que cheirava a madeira antiga, café forte e algo levemente cítrico que ela não conseguiu identificar. A sala era grande, com estantes do chão ao teto cobertas de livros reais, uma mesa de jantar de carvalho escuro num canto e 2 poltronas de couro marrom desgastado que pareciam ter sido escolhidas pelo conforto, não pela aparência. Não era o que ela teria imaginado para o ambiente de um chefe de máfia, e esse descompasso a surpreendeu mais do que se tivesse encontrado exatamente o que esperava. Enzo Ferrara estava de costas para ela quando ela entrou, de pé, perto da janela que dava para o jardim. Vestia uma camisa preta com as mangas dobradas até o cotovelo, calças escuras e nenhum acessório além de um relógio simples no pulso esquerdo. Quando se virou, Serena teve um segundo de desorientação, porque o homem à sua frente era e não era o mesmo que havia estado deitado no seu sofá 4 dias antes. A palidez tinha ido embora. Os olhos cinzas que ela tinha visto tomados de dor e esforço agora estavam completamente presentes, atentos, carregados de uma inteligência quieta e de uma autoridade que não precisava de cenário ou plateia para existir. Havia um leve enrijecimento na postura do lado esquerdo que ela reconheceu como o esforço de alguém, tentando não demonstrar que ainda sentia a dor do ferimento, e aquele detalhe pequeno humanizou ele de uma forma que ela não esperava. Senhorita Albuquerque. A voz era profunda, com aquele sotaque italiano que dava peso extra a cada sílaba. Finalmente, em circunstâncias um pouco mais adequadas, Serena cruzou os braços mais por instinto de autopreservação do que por hostilidade real. "Por que me trouxeram aqui?" "Para agradecer", ele disse simplesmente, "e para ser honesto com a senhora sobre algumas coisas que a senhora merece saber." Ela ergueu o queixo.
Como o fato de que o senhor me investigou. Enzo não desviou o olhar. Sim, completamente. Havia uma franqueza naquela resposta que ela não esperava, e que desarmou parcialmente a defesa que ela tinha construído no caminho até ali. Sei que tem 27 anos, que trabalha há 5 anos na UPA do Papico, que mora sozinha desde os 20, que perdeu a mãe há 3 anos e que toma café sem açúcar, mas com muito leite. Serena sentiu uma mistura de indignação e algo mais fundo que ela não quis nomear. Isso é uma invasão, ela disse. É, ele concordou sem hesitar, sem se desculpar, mas com um tom que deixava claro que ele entendia o peso do que estava dizendo. E foi necessário, porque a senhora me viu no meu momento mais vulnerável, porque me salvou com uma generosidade que eu não merecia e não esperava, e porque preciso saber quem é a pessoa que carrega esse tipo de segredo. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de coisas que nenhum dos dois disse ainda. Serena olhou para aquele homem que a investigou sem permissão, que a fez ser trazida até ali num carro blindado, que falava com aquela autoridade tranquila de quem sempre foi obedecido, e percebeu, com uma clareza que a incomodou, que não estava com medo. Estava com curiosidade, e isso ela entendeu naquele momento era possivelmente muito mais perigoso. A conversa que se seguiu durou quase 2 horas. Enzo mandou trazer café e Serena aceitou porque precisava de alguma coisa para fazer com as mãos, enquanto processava tudo o que estava ouvindo. Ele falou com uma objetividade que ela não esperava, sem drama e sem rodeios, como alguém que há muito tempo parou de se preocupar com o julgamento alheio, mas que ainda assim escolhia com cuidado o que dizia e para quem. A família Ferrara controlava rotas de importação e exportação entre a Itália e a América do Sul há 3 gerações. Negócios legítimos e outros que não eram. A família rival, os Accardi, havia decidido que queria aquelas rotas para si, e a guerra entre as 2 famílias tinha custado vidas dos 2 lados, incluindo a do irmão mais novo de Enzo, Pietro, morto em Palermo 6 meses antes, durante uma emboscada que deveria ter chegado até Enzo também. Serena ouviu tudo isso sentada na poltrona de couro marrom, com a xícara de café nas mãos sem interromper. Havia algo no jeito como Enzo contava aquilo que era diferente de uma confissão e diferente de uma justificativa. Era mais parecido com alguém abrindo um mapa e mostrando onde estavam as estradas, sem tentar convencer ninguém de que o caminho era bonito. Quando ele terminou, ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois perguntou: "E por que você veio para o Brasil?" "Para fechar acordos com parceiros daqui, antes que os Accardi chegassem até eles também", ele respondeu. "Fui descuidado. Eles me seguiram até Fortaleza e me encontraram antes que eu pudesse me reorganizar." Serena olhou para ele com atenção. "2 homens com arma contra você sozinho numa viela", ela disse devagar. "E ainda assim você eliminou os 2 antes de cair." Não era uma pergunta. Enzo sustentou o olhar dela sem piscar. "Sim." Ela assentiu lentamente, como se confirmasse para si mesma algo que já sabia. "Então você é muito mais perigoso do que parece." Um sorriso pequeno e involuntário atravessou o rosto dele por uma fração de segundo. "Geralmente, sim." Foi nesse momento que a porta da sala se abriu e Giorgio entrou com uma expressão que Serena já começava a aprender a ler. Não era pânico, mas era urgência controlada, o jeito de alguém treinado para não deixar a situação escalar antes de ter informações completas. Ele falou com Enzo em italiano rápido e baixo, e Serena observou a transformação que aconteceu no rosto do homem à sua frente. A abertura que havia ali segundos antes fechou completamente, como uma porta pesada sendo trancada por dentro. Os olhos cinzas esfriaram, os ombros alinharam, e o homem que tinha acabado de falar sobre o irmão morto com uma dor humana e real foi substituído em tempo real pelo chefe, que aquelas pessoas seguiam com uma lealdade que não precisava ser explicada. "Precisamos encerrar por esta noite", Renzo disse virando-se para ela. "Giorgio vai levá-la de volta." Serena levantou. "O que aconteceu?" "Nada que a senhora precise saber agora." A frieza daquela resposta chegou sem aviso, depois de 2 horas de conversa que havia sido surpreendentemente humana, e ela sentiu o impacto disso
com uma nitidez que a irritou. Combinado, ela disse, pegando a bolsa da cadeira. Então estamos quites. Obrigada pelo café. Ela já tinha dado 2 passos em direção à porta quando a voz dele a alcançou. Senhorita Albuquerque. Ela parou, mas não se virou imediatamente. Os Accardi sabem que alguém me ajudou naquela noite. Ainda não sabem quem, mas são muito bons em encontrar respostas para perguntas que fazem. O silêncio que veio depois daquilo tinha um peso específico que Serena sentiu se instalar entre os ombros como alguma coisa física. Ela se virou devagar. O que isso significa na prática? Enzo a olhava com aquela atenção total que ela estava começando a reconhecer como uma das coisas mais desconfortáveis e ao mesmo tempo mais difíceis de ignorar nele. Significa que por enquanto é mais seguro que a senhora não volte para o apartamento sozinha. Serena quis dizer que aquilo era absurdo, quis dizer que não era problema dela, que ela tinha feito o que fez por instinto e não por escolha de se envolver, que a sua vida e a rotina dela não podiam simplesmente ser suspensas por causa de uma decisão impulsiva tomada numa viela às 3 da manhã. Quis dizer tudo isso, e parte dela disse de fato, mas a outra parte, a parte que havia passado a semana inteira em estado de alerta, sem conseguir explicar direito o porquê, reconhecia que ele não estava exagerando. E essa parte ganhou. Naquela noite, Serena dormiu num dos quartos da casa de Aldeota, num quarto simples e limpo que não tinha nenhuma personalidade, mas tinha uma cama confortável e uma janela com vista para o jardim. Ela ficou acordada por um longo tempo, olhando para o teto, tentando encontrar o ponto exato em que a sua vida normal havia terminado e essa outra coisa havia começado. Os dias seguintes dentro daquela casa foram uma experiência de estranhamento constante. A casa funcionava com uma disciplina silenciosa, que Serena levou algum tempo para entender. Havia sempre pelo menos 4 pessoas circulando, homens e uma mulher, todos com aquela postura de quem está atento a tudo ao redor, sem precisar virar a cabeça para verificar. As refeições eram feitas numa cozinha grande, onde um cozinheiro italiano de meia-idade chamado Fábio, que havia chegado ao Brasil 20 anos antes e nunca voltado, preparava comida que cheirava tão bem que Serena se pegou no segundo dia esperando o horário do almoço com uma antecipação que a fez rir de si mesma. Enzo estava presente e ausente ao mesmo tempo. Ela o via pela manhã, tomando café na varanda com um tablet nas mãos, e à noite, às vezes, passando pelo corredor com Giorgio ao lado em conversa baixa. Quando seus caminhos se cruzavam, ele sempre parava. Nunca era uma conversa longa, mas tinha uma atenção naquelas trocas breves que Serena não conseguia atribuir à educação formal, porque educação formal era diferente de genuíno interesse, e ela havia aprendido cedo a distinguir os dois. Ele perguntava sobre o hospital, sobre os casos que ela contava sem dar nomes, sobre como havia decidido ser enfermeira, e ouvia de um jeito que fazia as palavras dela parecerem importantes, o que era simultaneamente agradável e perturbador. Na tarde da quinta-feira, Serena estava sentada na varanda com um livro que não conseguia realmente ler, quando ele apareceu e se sentou na cadeira ao lado sem pedir licença, com aquela naturalidade de quem está acostumado a ocupar espaço sem negociar. "Você se arrepende?" Ele perguntou diretamente, sem preâmbulo. Ela fechou o livro. "De ter te ajudado?" "Sim." Serena pensou de verdade antes de responder, porque era uma pergunta que merecia isso. "Não," ela disse finalmente. "Mas estou com raiva de que as consequências estejam caindo sobre mim sem eu ter tido escolha sobre isso." Ele assentiu e havia um respeito naquele gesto que ela reconheceu como real. "É justo. É mais do que justo," ela disse. "É o que é." Enzo virou o rosto para o jardim por um momento. "Você é diferente do que eu esperava." "O que você esperava?" "Medo," ele disse simplesmente. "Ou dinheiro. As pessoas geralmente querem uma das duas coisas quando estão perto de mim." Serena o olhou por alguns segundos. "Eu quero voltar para a minha vida," ela disse. "Isso é o que eu quero." Ele virou o rosto de volta para ela e havia algo nos olhos cinzas que ela não soube classificar imediatamente. "Eu sei," ele disse, "e vou fazer isso acontecer.
Mas havia algo no tom daquela promessa que soou menos como uma garantia administrativa e mais como uma intenção pessoal, e a diferença entre as duas coisas ficou suspensa no ar da varanda por um bom tempo depois que ele se levantou e foi embora. Foi na sexta-feira à noite que a sensação de suspensão terminou de vez. Serena estava na cozinha, ajudando Fábio a descascar mangas, porque ficar parada a enlouquecia mais do que qualquer outra coisa, quando ouviu o som de correria no corredor e vozes em italiano soando mais urgentes do que o habitual. Giorgio apareceu na porta da cozinha com a expressão que ela já aprendera a temer. Precisamos mover agora, ele disse. O quê? Por quê? Os Accardi descobriram onde estamos. Temos menos de 10 minutos. Serena largou a faca e a manga no balcão, sem pensar duas vezes. O treinamento de urgência e emergência que havia passado anos sendo construído dentro dela assumiu o controle de um jeito que ela sempre achava meio surreal, aquela capacidade de empurrar o pânico para um compartimento separado e funcionar com clareza enquanto ele espera sua vez. Ela foi até o quarto, pegou documentos, celular e o kit de emergência que havia pedido para buscar no apartamento 2 dias antes. E estava de volta no corredor em menos de 2 minutos. Enzo apareceu no corredor com uma arma no coldre e aquela expressão fechada e fria que ela havia visto pela primeira vez na sala, quando Giorgio trouxe a notícia ruim. Mas quando os olhos dele encontraram os dela, algo passou por aquele rosto controlado, que era diferente de tudo que ela tinha visto até então. Não era surpresa. Era alguma coisa mais parecida com alívio, e durou apenas 1 segundo antes de ser guardado de volta. Vamos, ele disse, colocando a mão nas costas dela para guiá-la pelo corredor. E aquele gesto simples e protetor chegou até ela de um jeito que ela deliberadamente não parou para analisar. O primeiro tiro estilhaçou a janela do corredor quando eles já estavam na metade da escada em direção à garagem. O som do tiro ecoou pelo corredor como um estalo seco e violento, e por uma fração de segundo, tudo pareceu congelar. Depois o caos chegou de uma vez. Enzo empurrou Serena contra a parede com o próprio corpo, cobrindo ela, enquanto mais 2 tiros estilhaçavam o vidro da janela do andar de cima e os homens de segurança respondiam com uma coordenação que deixava claro que aquilo não era a primeira vez que precisavam fazer isso. Giorgio gritava ordens em italiano. As luzes do corredor apagaram por algum sistema automático que Serena imaginou que existia exatamente para situações assim. E a garagem foi alcançada na penumbra, com Enzo mantendo a mão no braço dela durante todo o trajeto com uma firmeza que não era agressiva, mas que também não dava espaço para hesitação. O carro blindado arrancou antes que a porta traseira fosse completamente fechada, e Serena foi prensada entre Enzo e a lateral do veículo enquanto Giorgio acelerava pela saída da garagem e virava na rua com uma violência controlada que jogou todo mundo para o lado. 2 outros carros surgiram atrás deles imediatamente. Serena olhou pelo vidro traseiro e viu os faróis se aproximando em velocidade. Abaixa, Enzo disse perto do seu ouvido, a voz baixa e absolutamente calma, do jeito que ela já havia aprendido, que era mais perigoso do que qualquer grito. Ela abaixou. Ele se virou, abriu alguns centímetros a janela com um mecanismo que ela não entendeu e começou a atirar de volta com uma precisão que ela teria achado impressionante se não estivesse tentando controlar a própria respiração num carro em fuga, sendo perseguido por pessoas que queriam os 2 mortos. A perseguição durou pouco mais de 12 minutos, mas esses minutos foram os mais longos da vida de Serena. Ela contou os tiros, contou as curvas, contou as vezes que o carro derrapou e se recuperou pelas mãos habilidosas de Giorgio no volante. O treinamento que havia entrado em modo automático na escada começou a rachar nas bordas quando um dos carros perseguidores bateu na lateral do veículo deles com força suficiente para fazer todo mundo tremer. Mas então, houve um som diferente, uma explosão seca e distante, e os faróis que vinham atrás desapareceram do vidro traseiro. Giorgio falou algo em italiano e Enzo respondeu com 2 palavras curtas. A velocidade do carro diminuiu gradualmente, e o silêncio que tomou o interior do veículo teve uma qualidade específica
que Serena reconheceu como o silêncio que vem depois do perigo imediato, não depois da segurança real. Eles chegaram a uma chácara nos arredores de Maracanaú quase 1 hora depois, por estradas que Serena não teria conseguido descrever de volta se precisasse. A propriedade era simples, sem a elegância discreta da casa de aldeota, mas era isolada e claramente preparada para receber pessoas que precisavam desaparecer por um tempo. Havia um gerador, mantimentos para dias, comunicação por rádio além dos celulares e um quarto com material médico básico, que fez Serena parar na porta por um segundo, reconhecendo com uma mistura estranha de ironia e competência profissional que alguém havia pensado naquele detalhe com seriedade. Quando a adrenalina começou a baixar de verdade, o tremor chegou. Serena estava sentada à mesa da cozinha com um copo d'água nas mãos, quando percebeu que os próprios dedos não paravam completamente de vibrar. Um tremor fino e persistente que ela reconhecia em pacientes depois de traumas e que agora entendia de dentro com uma clareza nova e desconfortável. Ela respirou fundo, contou até 8, soltou devagar. Repetiu. Enzo apareceu na porta da cozinha e ficou parado ali por um momento, observando. Depois foi até a despensa, voltou com um copo de suco de laranja concentrado e colocou na frente dela, sem dizer nada. Ela olhou para o copo, depois para ele. Açúcar para o choque, ela disse. Eu sei. Eu sei que você sabe. Ele respondeu, sentando na cadeira em frente. Mas às vezes ajuda quando alguém faz isso por você. Serena bebeu o suco. Enzo ficou sentado à mesa, não falando, não olhando para o celular, apenas presente, e ela percebeu que aquilo era uma forma de cuidado que ele não havia nomeado, porque provavelmente não tinha o hábito de nomear essas coisas. Quando o tremor passou de vez, ela colocou o copo na mesa e disse: "Quanto tempo isso vai durar?" Ele não respondeu imediatamente, o que era uma resposta em si mesma. "Tenho uma reunião marcada com Luca Accardi para amanhã à noite", ele disse finalmente. "Uma negociação. Se funcionar, isso termina. E se não funcionar?" Os olhos cinzas dela encontraram os dele de frente. "Então termina de outra forma", ele disse, e havia uma frieza naquelas palavras que não era crueldade. Era apenas a objetividade de alguém que havia vivido tempo suficiente naquele mundo para não ter mais ilusões sobre como ele funcionava. Serena ficou em silêncio por um momento. Depois: "Você vai sozinho?" "Com Giorgio e 2 outros." "É pouco." Enzo inclinou levemente a cabeça, como se aquela avaliação prática e direta o tivesse surpreendido. "É suficiente para o que precisa ser feito." "Ou é uma armadilha?" ela disse. A palavra ficou no ar entre os dois com uma nitidez que nenhum dos dois tentou suavizar. Enzo a olhou por alguns segundos com aquela atenção total que ela havia aprendido a reconhecer, mas ainda não havia aprendido a receber sem sentir. "Pode ser", ele admitiu, "mas não tenho escolha que não coloque você em risco adicional. E isso não é aceitável." Havia algo naquelas palavras que Serena não quis analisar na hora, porque sabia que se analisasse, ia encontrar alguma coisa que mudaria o equilíbrio cuidadoso que ela tinha mantido até ali entre entender a situação e não se deixar levar por ela. Os dias seguintes na chácara foram os mais estranhos da vida de Serena. O isolamento criava uma intimidade involuntária que ela reconhecia como artificial em origem, mas que não se sentia artificial na experiência. Ela e Enzo se encontravam nas refeições, na varanda de manhã cedo, quando nenhum dos dois conseguia dormir até tarde, e às vezes à noite, quando ela o encontrava sentado sozinho na sala com um copo de vinho tinto e aquela expressão distante que ela havia aprendido a associar com pensamentos sobre Pietro. Ela nunca perguntava diretamente, mas às vezes ele contava mesmo assim, pequenos fragmentos de memória sobre o irmão que saíam sem aviso no meio de outras conversas, como se o nome precisasse ser dito em voz alta de vez em quando, para que a perda não ficasse grande demais para caber dentro. Numa tarde em que a chuva fechou o céu de Maracanaú, num cinza denso e cheiroso, os dois ficaram presos na varanda coberta por 1 hora, assistindo a chuva cair no jardim seco, que a água estava tentando salvar. Enzo contou sobre Palermo, sobre a infância num bairro onde as regras da família
eram tão naturais quanto o ar, sobre como ele havia herdado a liderança aos 28 anos depois que o pai teve um infarto e Pietro ainda era novo demais. Serena contou sobre a mãe, sobre os 3 anos depois da perda em que havia trabalhado mais do que era saudável, porque parar significava sentir, sobre como o hospital havia se tornado ao mesmo tempo refúgio e anestesia. Eles falaram durante aquela hora como 2 pessoas que não tinham nada em comum e, ao mesmo tempo, compartilhavam alguma coisa fundamental que nenhum dos dois nomeou. Quando a chuva diminuiu e Giorgio apareceu na porta da varanda com o tablet na mão, chamando Enzo para uma ligação urgente, Serena ficou sozinha olhando para o jardim encharcado e percebeu com uma clareza que chegou devagar, mas chegou inteira, que estava com medo. Não do perigo, não dos Accardi, não das armas ou dos carros em fuga. Estava com medo do que estava acontecendo dentro dela naqueles dias de isolamento e conversa e presença constante daquele homem impossível que havia entrado na sua vida sangrando numa viela e agora ocupava um espaço que ela não havia planejado deixar vazio. Naquela noite, deitada na cama da chácara com o teto baixo e a chuva ainda batendo fraca no telhado de zinco, Serena admitiu para si mesma a verdade que havia estado empurrando para o lado desde a varanda de Aldeota. Estava se apaixonando por Enzo Ferrara, por aquele homem que vivia num mundo de violência e regras que ela não entendia completamente e provavelmente nunca entenderia. Por aquele homem que carregava a morte do irmão como uma ferida que nunca fechava direito. Por aquele homem que havia colocado o copo de suco de laranja na sua frente sem dizer nada, que a ouvia falar sobre os pacientes como se cada história importasse, que havia prometido devolver a vida dela a ela como se aquilo fosse a coisa mais importante que ele tinha para fazer. Ela sabia que era perigoso, sabia que era complicado, sabia que não havia versão simples daquilo, mas também sabia, com a mesma certeza quieta, com que havia sabido que precisava ajudá-lo naquela viela, que já era tarde demais para fazer como se não fosse verdade. A manhã seguinte chegou com um sol que não combinava com nada que estava acontecendo. Serena acordou cedo, antes de todo mundo, e foi para a varanda com o café que havia aprendido onde ficava depois de 3 dias na chácara. O jardim ainda estava úmido da chuva da noite anterior, e havia um cheiro de terra molhada e mato que ela achou estranhamente calmante. Estava no 2º copo, quando Enzo apareceu na porta com a expressão que ela havia aprendido a distinguir das outras, não a do chefe, não a do homem que contava histórias sobre Palermo na chuva, mas uma terceira, mais fechada, mais resolvida, que ela ainda não tinha nome claro para descrever, mas que reconhecia no corpo antes de processar na cabeça. Ele se sentou na cadeira ao lado dela sem pegar café, o que já dizia alguma coisa. Ficou olhando para o jardim por um momento antes de falar. O encontro com Luca Accardi está confirmado para esta noite. Porto de Pecém, num armazém que os 2 lados concordaram como território neutro. Serena segurou o copo com as 2 mãos. Território neutro na linguagem de quem? Ela perguntou. Na linguagem de pessoas que sabem que nenhum dos lados vai respeitar isso completamente, mas que precisam de uma ficção comum para sentar na mesma mesa. Ele respondeu com aquela honestidade direta que ela havia aprendido a esperar dele quando o assunto era o mundo que ele habitava. Serena assentiu devagar. E você acha que funciona? Acho que é a única saída que não termina em mais mortes desnecessárias nos próximos meses, ele disse. O que não é a mesma coisa que achar que funciona. Ela virou o rosto para ele. Havia algo que precisava ser dito, e que ela havia adiado por tempo suficiente para saber que adiar mais não era uma opção real. Enzo. Ele virou o rosto para ela ao ouvir o nome. E aquele gesto simples, a primeira vez que ela havia usado o nome dele diretamente assim, fez alguma coisa mudar no ar entre os dois de um jeito sutil, mas inegável. Se isso for uma armadilha. Ela começou. Não vá, ele completou, com uma leveza que era claramente uma tentativa de tornar a conversa menos pesada do que ela era. Serena não sorriu. Se for uma armadilha, ela repetiu com firmeza. Eu preciso que você volte de qualquer forma. Entende o que estou dizendo? Os olhos cinzas dela ficaram nos dele por tempo suficiente
para que a frase chegasse inteira, com todo o peso que carregava. Enzo ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, devagar, disse: "Entendo." E havia algo na forma como ele disse aquilo que era diferente de uma confirmação protocolar. Era um homem que havia passado anos sendo obedecido e respeitado por medo ou por hierarquia, recebendo pela primeira vez em muito tempo alguma coisa que era simplesmente humana e direta e sem agenda. O dia passou com aquela lentidão específica dos dias em que se está esperando algo que não se consegue apressar. Serena tentou ler, tentou ajudar na cozinha, tentou conversar com a mulher da equipe de segurança, uma italiana chamada Chiara, que falava português razoável, e tinha um senso de humor seco que Serena teria achado genuinamente engraçado em outras circunstâncias. Mas a atenção não ficava em lugar nenhum por mais de alguns minutos. Às 5 da tarde, quando Enzo estava na sala com Giorgio e 2 outros homens revisando os detalhes do encontro, Serena ficou parada na porta por um momento, observando sem ser notada. Havia uma precisão naquele planejamento que era quase clínica. Cada possibilidade nomeada, cada saída mapeada, cada contingência discutida com aquela objetividade fria que vinha de anos de experiência em situações onde imprecisão custava vidas. Ela reconheceu naquilo algo que não era tão diferente do que via nos melhores médicos de emergência, aquela capacidade de manter a mente completamente funcional quando tudo ao redor estava falhando. Às 7 da noite, quando os carros estavam prontos na garagem e a equipe se preparava para sair, Enzo foi até o quarto onde Serena estava e bateu na porta aberta com os nós dos dedos. Ela estava sentada na beira da cama, e quando levantou o olhar para ele, nenhum dos dois disse nada por um momento. Ele estava diferente com o casaco escuro e a postura completamente alinhada, irradiando aquela autoridade quieta, que era parte fundamental de quem ele era. Mas havia algo nos olhos cinzas que estava exposto de um jeito que ela havia visto poucas vezes antes. "Giorgio vai ficar aqui com você e com Chiara", ele disse. "Se eu não voltar até meia-noite." Serena levantou da cama e caminhou até ele antes que ele terminasse a frase. Ficou parada a menos de 1 metro, olhando para cima porque a diferença de altura entre os dois nunca tinha parecido tão real quanto naquele momento. "Não termina essa frase", ela disse com uma firmeza que ela mesma não havia planejado. "Você volta, e quando voltar, a gente termina essa conversa que está pela metade desde a varanda de ontem." Algo passou pelos olhos dele, rápido e fundo, que ela não conseguiu classificar completamente, mas que chegou até ela com uma força que era física. Ele levantou a mão e tocou o rosto dela com o polegar, um gesto breve e gentil que contrastava com tudo que ele representava, e ao mesmo tempo parecia ser uma das coisas mais verdadeiras que ele havia feito na presença dela. "Quando eu voltar", ele disse, e foi embora. Serena ficou parada no quarto por um tempo, depois que o som dos carros sumiu pela estrada. Então foi para a sala, sentou no sofá e começou a esperar da única forma que conhecia, mantendo as mãos ocupadas. Pediu para Chiara trazer o estojo médico e passou a próxima hora reorganizando e verificando cada item, um ritual que era ao mesmo tempo prático e uma forma de manter a cabeça num lugar que não fosse o armazém do porto de Pecém. Às 10h30 o celular tocou. Número desconhecido. Serena olhou para a tela por 2 segundos antes de atender. "Senhorita Albuquerque." A voz do outro lado era suave, com um sotaque italiano ainda mais carregado que o de Enzo, e havia uma qualidade nela, uma calma estudada e artificial, que fez o estômago de Serena fechar imediatamente. "Meu nome é Luca Accardi. Acredito que temos um interesse em comum esta noite." Serena ficou completamente imóvel. Giorgio, que estava na cozinha, apareceu na porta da sala como se tivesse sentido a mudança no ar. "Onde está Enzo?" ela disse, a voz saindo mais firme do que ela esperava. "Conosco." Luca respondeu com aquela calma que era uma forma de crueldade. "Vivo, por enquanto. Tivemos um pequeno imprevisto na negociação, mas há uma solução simples." Serena fechou os olhos por um segundo. Abriu. "O que você quer?" "A senhora", ele disse, "em troca de Ferrara. Venha sozinha ao armazém e ele vai embora. Traga os guardas e mando o que sobrar dele para a família em Palermo."
Giorgio já estava do outro lado da sala, gesticulando com a cabeça fazendo não, os olhos fixos nela com uma urgência que não precisava de palavras. Serena sabia o que ele estava dizendo. Sabia que era uma armadilha. Sabia que Luca Accardi não era o tipo de homem que honrava acordos do jeito que os apresentava. Sabia tudo isso com a mesma clareza com que sabia anatomia e farmacologia e os protocolos de emergência que havia decorado ao longo de anos. E então, ouviu a voz de Enzo na linha, breve e rouca, como alguém falando com custo físico. Não vem, Serena, é armadilha. Não vem. O som de algo impactando e um grito cortado no meio. A ligação caiu. Serena ficou olhando para o celular na própria mão por 3 segundos. Depois levantou o olhar para Giorgio e disse: "Onde fica o armazém?" "Não", Giorgio disse imediatamente, com a firmeza de alguém cumprindo uma ordem que havia recebido com antecedência e que havia prometido cumprir. "São ordens do chefe. Se algo acontecer com ele, eu levo a senhora para longe. Nova identidade, novo estado." Não olha para trás. Serena o olhou por um momento. Havia um respeito real por Giorgio, pela lealdade dele, pela seriedade com que ele cumpria o que havia prometido. Ela entendeu tudo isso, e então disse: "Me desculpa, Giorgio", e pegou a arma que estava sobre a mesa de centro, com um movimento que ela havia calculado há pelo menos 20 minutos, desde que o instinto havia começado a sussurrar que a noite podia terminar exatamente assim. Ela usou o cabo com a precisão de enfermeira, força suficiente para nocautear, sem causar dano sério, e Giorgio caiu na poltrona com um som pesado e mole. Tiara apareceu na porta da cozinha com os olhos arregalados. Serena a olhou. "Não tenta", ela disse com calma, "e cuida dele. Vai ter um galo na cabeça, mas está bem." Pegou as chaves do carro secundário que estavam no gancho perto da porta, o kit médico que havia reorganizado naquela hora, e saiu para a noite. O armazém do porto de Pecém ficava a 40 minutos pela rodovia. Serena dirigiu com as 2 mãos no volante e a mente completamente clara, da mesma forma que ficava clara nas emergências mais graves. Aquela clareza que não era a ausência de medo, mas era maior do que ele. Ela não tinha plano elaborado, não tinha treinamento tático, não tinha experiência com infiltração ou resgate, ou nenhuma das coisas que aquela situação provavelmente exigia. O que ela tinha era a determinação específica de uma pessoa que havia tomado uma decisão e não estava mais avaliando se era a certa, porque esse momento já tinha passado. Quando as luzes do porto apareceram no horizonte e o cheiro de maresia entrou pela janela entreaberta, Serena respirou fundo, soltou devagar e continuou dirigindo. O armazém era exatamente o tipo de lugar que existe em todos os portos do mundo e que nunca parece pertencer completamente a ninguém. Grande, de metal enferrujado, com portões de ferro que rangiam quando o vento vinha do mar, cercado por contêineres empilhados que criavam corredores escuros e labirínticos entre eles. Havia luz dentro, visível pelas frestas das paredes laterais, e pelo menos 3 homens do lado de fora, que Serena avistou antes de parar o carro, a uma distância que julgou segura. Ela desligou os faróis antes de parar, aproveitando que a estrada de acesso era reta e longa o suficiente para que a ausência de luz não causasse problema antes de ela precisar. Ficou sentada no carro por alguns minutos, observando, contando, tentando construir mentalmente o máximo de informação que conseguia antes de sair. Havia pelo menos 12 homens visíveis ao redor do armazém, provavelmente mais dentro. Serena tinha uma arma que havia usado apenas para nocautear Giorgio, e que ela jamais havia disparado em nada que não fosse um alvo de papel num estande de tiro que havia frequentado por 6 meses 3 anos antes, quando uma colega de hospital havia insistido que era importante saber. Ela havia ido mais para agradar do que por convicção real, mas havia aprendido com seriedade, porque era o único jeito que conhecia de aprender qualquer coisa. Agora estava razoavelmente grata por isso, embora razoavelmente fosse uma palavra que cabia mal na situação. O que ela tinha de verdade não era treinamento. Era a capacidade de avaliar uma situação com rapidez e encontrar o que podia ser usado. E o que podia ser usado agora era o fato de que Luca Accardi a havia chamado. Ele a queria ali.
Isso significava que ela tinha um valor que ainda não havia sido consumido, e enquanto tivesse, estava viva e com alguma margem de negociação. Ela saiu do carro deixando a arma no cinto, mas sem empunhá-la, porque chegar com a arma na mão era uma linguagem que terminava conversas antes de começar. Caminhou em direção à entrada principal, com uma postura que ela construiu conscientemente. Coluna reta, passo regular, sem apressar e sem arrastar. 2 dos homens do lado de fora a interceptaram antes que chegasse ao portão. Ela disse o nome dela antes que perguntassem. Um deles falou pelo rádio, esperou, depois abriu o portão sem dizer nada. O armazém por dentro era maior do que parecia de fora. Havia contêineres também ali, empilhados nas laterais, criando uma espécie de arena central onde a iluminação estava concentrada. No centro dessa arena havia uma cadeira de metal, e amarrado nela, com os pulsos presos atrás e a cabeça levemente inclinada para a frente, estava Enzo. Serena avaliou os ferimentos dele num segundo, da forma automática que não precisava de decisão consciente. Havia sangue na têmpora direita, o lábio partido, e pela forma como ele segurava o tronco, havia algo nas costelas que não estava certo, provavelmente fraturado. Mas ele estava respirando, estava consciente, e quando levantou a cabeça e os olhos cinzas, encontraram os dela através da luz crua do armazém. A expressão que cruzou o rosto dele foi uma mistura de alívio e uma raiva tão controlada que parecia quente. Eu disse para não vir, ele disse, a voz rouca, mas inteira. Eu ouvi, ela respondeu. Uma risada seca veio do lado direito. Luca Accardi era mais baixo do que ela havia imaginado pela voz, de meia idade, com cabelos grisalhos penteados para trás, e uma elegância no vestir que contrastava grosseiramente com o ambiente. Havia algo nos olhos dele, um brilho calculado e divertido ao mesmo tempo, que ela reconheceu como o olhar de alguém que está completamente acostumado a ser o mais perigoso na sala e que nunca teve razão real para questionar isso. Que corajosa, ele disse em português com sotaque, se aproximando com as mãos atrás das costas, como alguém fazendo um passeio tranquilo. Ferrara sempre teve bom gosto, mas isso eu admito que não esperava. Serena o olhou sem desviar. Você me chamou, ela disse. Estou aqui. Solta ele. Luca sorriu com uma paciência exagerada, que era uma forma de escárnio. Querida, você realmente acredita que é assim que isso funciona? Não, ela disse com calma. Mas precisava que você pensasse que eu acreditava, porque senão não teria como entrar aqui. O sorriso de Luca hesitou por uma fração de segundo, apenas o suficiente para ser real. Do lado de fora do armazém, naquele exato momento, o som chegou antes da imagem. Primeiros os gritos em italiano, depois os tiros, depois o portão lateral do armazém se abrindo, com uma força que arrancou uma das dobradiças da parede. O que entrou pelo portão não eram os homens de Enzo. Era um grupo que Serena não reconheceu, mais numeroso, mais coordenado, com uma eficiência que deixou claro em menos de 30 segundos que os homens de Accardi estavam em desvantagem real. Depois ela soube que Enzo havia feito uma aliança com a família Benedetti, rivais históricos dos Accardi no norte da Itália, antes de chegar ao Brasil. Uma carta que havia guardado para o momento em que precisasse de algo que seus próprios homens não podiam fornecer. A chegada da família Benedetti era esse momento, acionada por uma mensagem que Giorgio havia enviado antes de ser nocauteado, porque Giorgio, ela descobriria mais tarde, havia colocado um rastreador no carro secundário exatamente para uma situação como essa. O caos que se seguiu foi ensurdecedor e rápido. Serena se abaixou instintivamente, usando um container como cobertura, e então viu Enzo se mover. As cordas que o prendiam à cadeira cederam de uma forma que não era acidental, e ela entendeu que ele havia estado trabalhando naquilo por tempo suficiente para chegar perto o bastante quando o momento chegasse. Ele se levantou da cadeira com um esforço que custou visivelmente, pegou a arma de um dos homens de Accardi, que havia caído a menos de 2 metros, e começou a se mover em direção a Luca com uma concentração que tornava tudo ao redor irrelevante. Luca recuou, procurando saída, e então a viu. Serena.
e tomou a decisão que pessoas desesperadas tomam quando perdem o controle da situação. O braço dele fechou em torno do pescoço dela por trás, e a arma encostou na lateral da sua cabeça antes que ela tivesse tempo de processar completamente o movimento. Um passo, Ferrara, Luca disse, a calma da voz completamente artificial agora, rachada nas bordas pelo que estava embaixo dela. E ela vai antes de você. Enzo parou. Os olhos cinzas encontraram os de Serena através do caos e da fumaça e dos tiros que ainda ecoavam nas laterais do armazém, e naquele segundo tudo pareceu desacelerar da forma que só acontece nos momentos em que o tempo parece entender a própria importância. Serena viu nos olhos dele uma coisa que ela não havia visto antes. Não era o chefe, não era o homem da varanda, não era nenhuma das versões que ela havia aprendido a reconhecer. Era só um homem, completamente presente, completamente ali, olhando para ela com uma clareza que dispensava qualquer palavra. Ela respirou. Lembrou das aulas de defesa pessoal que havia feito anos antes por insistência de uma amiga. As mesmas aulas que havia achado exageradas na época e que agora soavam como uma providência que não havia entendido no momento. O princípio que o instrutor havia repetido dezenas de vezes. O peso do agressor é uma ferramenta, não um obstáculo. Use o que ele tem contra ele. Serena soltou o peso do próprio corpo de repente, caindo mais do que empurrando, e o desequilíbrio arrastou Luca junto num movimento que era o suficiente. O braço afrouxou por um segundo. Apenas um segundo. Mas Enzo não precisava de mais do que isso. O tiro foi único, preciso, e o silêncio que veio depois dele foi diferente de todos os silêncios anteriores daquela noite. Era o silêncio de uma coisa terminando. Serena ficou no chão por um momento, mais pelo peso do que havia acontecido do que por qualquer ferimento físico. Então ouviu os passos dele e levantou o olhar. Enzo estava ajoelhado ao lado dela antes que ela terminasse de se sentar. As mãos percorrendo os braços, os ombros, o rosto dela com uma urgência que não tinha nada de calculado ou controlado. Você está bem? Machucou alguma coisa? A voz estava rouca e havia uma pressão nela que ela nunca havia ouvido antes. Estou bem, ela disse. E então, porque havia uma honestidade que parecia necessária naquele momento, estava com muito medo. Eu sei, ele disse, e puxou ela para os braços com uma força que não deixava espaço para a distância. Serena ficou ali, com o rosto contra o peito dele, ouvindo o coração que ela havia ajudado a continuar batendo semanas antes, batendo agora forte e real e vivo. E pela primeira vez desde aquela viela em Fortaleza, ela deixou o peso de tudo aquilo pousar de verdade. Então, se você chegou até aqui e está sentindo esse aperto no peito que a gente sente quando uma história nos alcança de verdade, me conta nos comentários. Você teria feito o que a Serena fez? Teria entrado naquele armazém sozinha para salvar alguém que ama, sabendo que era uma armadilha? Quero muito ler o que vocês pensam sobre isso. E se ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento perfeito, porque a história de Serena e Enzo ainda não acabou. E o que vem no próximo bloco vai mudar tudo o que vocês acharam que sabiam sobre esses dois. Enzo ficou internado por 11 dias. Não num hospital público, não num pronto-socorro, mas numa clínica particular discreta em Caucaia, que atendia, sem fazer perguntas, pessoas que precisavam de cuidados médicos sérios, sem deixar rastros em sistemas. Serena foi quem cuidou dele durante a maior parte desse tempo, não porque fosse obrigação ou porque alguém havia pedido, mas porque ela havia olhado para aquele homem no chão do armazém, com as costelas fraturadas e a têmpora sangrando, e percebido que não tinha mais como fingir que a escolha de ficar ou ir embora era uma escolha neutra. Não era. Nunca mais seria. Ela trocava os curativos de manhã e à noite, monitorava a pressão e a saturação com o equipamento que havia pedido para trazer, discutia com ele quando ele tentava sentar mais cedo do que devia, e quando insistia em atender ligações, em vez de descansar. Enzo aceitava as repreensões com uma paciência que ela não havia esperado dele, às vezes com um sorriso pequeno que parecia ser involuntário, como se ele não houvesse decidido sorrir, mas o corpo tivesse feito por conta própria.
Giorgio aparecia todos os dias com relatórios e assuntos que precisavam de decisão, e Serena desenvolveu o hábito de sair discretamente nesses momentos, dando ao espaço que o trabalho dele exigia, voltando quando Giorgio saía com aquela expressão de homem que estava reconhecendo que o mundo estava mudando ao redor dele, e não tinha certeza ainda de como se sentir sobre isso. Na tarde do 8º dia, Enzo esperou Giorgio ir embora e então chamou Serena, que estava na cadeira junto à janela, com um livro que dessa vez ela conseguia realmente ler. Ela se aproximou da cama e ele gesticulou para a cadeira ao lado, não para ela ficar de pé. Ela sentou. Ele ficou em silêncio por um momento, olhando para as próprias mãos sobre o lençol, e Serena reconheceu naquilo o silêncio de alguém que está organizando alguma coisa que importa antes de dizer. A guerra acabou, ele disse finalmente. Com Luca morto e a família Accardi sem liderança central, os outros não têm interesse em continuar. Um acordo foi assinado ontem. As rotas são divididas. Ninguém ganha tudo, mas ninguém perde tudo. Serena assentiu. E você? Ele levantou o olhar para ela. Estou me afastando da liderança operacional. Passo para meu primo Aldo os negócios que não posso limpar. O que é legítimo, fico. O resto não. Ela o olhou com atenção. Por que me conta isso? Porque você merece saber o que é o homem que vai te pedir para ficar, ele disse. E havia uma simplicidade naquelas palavras que chegou até ela sem filtro, sem embalagem, sem nenhuma das camadas que ele usava com praticamente todo mundo. Serena ficou em silêncio por um momento. Havia muitas coisas que ela poderia dizer, que era complicado, que os mundos deles eram diferentes demais, que ela tinha uma vida em Fortaleza, um hospital, uma rotina, uma identidade construída ao longo de anos, que não cabia facilmente no mesmo espaço que um ex-chefe de máfia italiano tentando se reposicionar no mundo. Tudo isso era verdade. E, ao mesmo tempo, nenhuma dessas verdades chegava perto da outra verdade, que era maior e mais simples e que ela havia parado de tentar ignorar desde o armazém. Eu não sei como isso funciona, ela disse finalmente. A vida depois disso tudo. O que é normal entre você e eu? Eu também não sei, ele admitiu sem hesitar. Nunca fiz isso antes. Isso sendo o quê? Pedir alguém para ficar porque quero que fique, ele disse. Não por débito, não por proteção, não por estratégia. Só porque sua ausência seria uma perda que não consigo mais considerar como aceitável. Serena o olhou por um longo tempo. Depois disse, então não vou embora. Os meses seguintes foram uma construção lenta e real de alguma coisa que nenhum dos dois tinha mapa para fazer. Serena voltou para Fortaleza, para o apartamento da Rua dos Tabajaras, para os plantões na UPA e para a rotina que havia deixado suspensa num momento que parecia de outra vida. Mas Enzo estava presente de formas que ela foi aprendendo a reconhecer. Uma ligação às 11 da noite, quando ele sabia que ela tinha saído do plantão, uma mensagem de manhã cedo que chegava antes do café, uma visita a cada 2 semanas que começou discreta e foi se tornando gradualmente menos discreta à medida que os vizinhos do 3º andar foram assimilando a existência do italiano alto e silencioso que às vezes esperava na porta do prédio com 2 xícaras de café descartáveis nas mãos. Ele estava aprendendo a viver num mundo mais quieto do que havia habitado a vida inteira, e Serena estava aprendendo que amar alguém que vem de um lugar muito diferente do seu não significa apagar a diferença, significa aprender a existir ao lado dela sem ter medo. Havia conversas difíceis, havia momentos em que o passado dele chegava em forma de tensão nos ombros ou de silêncios que duravam mais do que deveriam. E havia momentos em que a vida simples e direta de Serena, os turnos duplos, as emergências de madrugada, o apartamento pequeno com prateleiras cheias de livros de medicina, chegava até ele como algo que ele não sabia que estava precisando até encontrar. Numa tarde de outubro, 4 meses depois da noite do armazém, Enzo chegou à Fortaleza sem avisar. Serena acabava de chegar do hospital quando encontrou o carro estacionado na frente do prédio, e ele encostado na grade, sem casaco pela primeira vez desde que ela o conhecia, numa camisa branca com as mangas dobradas, parecendo estranhamente comum e ao mesmo tempo completamente ele mesmo.
Ela desceu do ônibus e caminhou até ele sem apressar, e quando estava a um passo de distância, viu que ele tinha alguma coisa na mão. Uma caixa pequena, simples, de madeira escura, sem nenhum ornamento. Ele a abriu sem fazer discurso, sem preâmbulo, com aquela diretividade que era uma das coisas mais fundamentais nele. Dentro, havia um anel de ouro simples com uma pequena pedra azul escura que ela não reconheceu imediatamente, mas que soube, pelo jeito como ele a olhava, que tinha uma história. Era da minha mãe, ele disse. Ela usava sempre. Quando ela morreu, Pietro guardou. Quando Pietro morreu, ficou comigo. Serena olhou para o anel e sentiu a garganta apertar com aquela emoção silenciosa que chega quando alguma coisa é grande demais para caber em palavra. Enzo, não precisa ser agora, ele disse rapidamente, com uma vulnerabilidade que ela raramente via nele e que sempre a alcançava de um jeito diferente de tudo mais. Não precisa ser em breve, pode ser quando você quiser, no tempo que você precisar. Só quero que você saiba que é isso que eu quero, que é você que eu quero. Serena pegou a caixa das mãos dele com cuidado, olhou para o anel por um momento e depois olhou para ele, para aquele homem que havia entrado na sua vida sangrando numa viela, que havia virado o seu mundo completamente de cabeça para baixo, que havia sido ao mesmo tempo o maior problema e a maior certeza dos últimos meses da sua vida. Pode ser agora, ela disse. E quando ele colocou o anel no seu dedo ali mesmo na calçada, com o barulho do trânsito da tarde ao redor, e Fábio, o cozinheiro, que havia chegado junto sem ela perceber, aplaudindo discretamente do banco de trás do carro, Serena riu. Uma risada genuína, leve, inteira, que ela sentiu sair de um lugar dentro dela que havia ficado fechado por muito tempo. 6 meses depois, numa cerimônia pequena e real numa fazenda nos arredores de Guaramiranga, com a serra de Baturité ao fundo e um céu que parecia ter sido combinado com antecedência, Serena Albuquerque se tornou Serena Ferrara. Giorgio foi o padrinho e passou a cerimônia inteira tentando não chorar com um sucesso apenas parcial. Chiara ficou ao lado de Serena e disse baixinho, antes de ela entrar: "Você é a única pessoa que já vi deixá-lo com medo." Serena sorriu. Bem, que continue assim. E essa, queridos, é a história de Serena. Uma mulher que poderia ter continuado andando naquela noite em Fortaleza, que poderia ter chamado o SAMU e deixado o sistema cuidar de um estranho, que poderia ter pego o dinheiro e fechado a porta para tudo aquilo, mas que escolheu em cada bifurcação que apareceu ficar, não por ingenuidade, não por falta de medo, mas por aquela coragem específica que não é ausência de medo, e sim a decisão de agir apesar dele. A verdade que essa história carrega não é sobre máfia ou romance ou perigo, é sobre o que acontece quando a gente se recusa a passar direto pelo que está caído na calçada. Quando a gente escolhe a bondade mesmo sem saber o que ela vai custar. Às vezes, salvar uma vida significa arriscar a sua. E às vezes, no meio desse risco, a gente encontra justamente o que não sabia que estava precisando encontrar. Se essa história chegou até você de algum jeito, se ela fez você pensar em alguém que você salvou ou que te salvou, ou se ela simplesmente te deu aquele aperto no peito gostoso que uma boa história dá, me conta aqui nos comentários. Conta o que você sentiu. Conta o que você teria feito no lugar da Serena. Conta se você já teve um momento assim na sua vida, um momento em que escolheu ficar quando podia ter ido embora. Essa comunidade existe para isso, para trocar essas histórias que nos fazem lembrar que a vida pode ser surpreendente das formas mais inesperadas. Se você ainda não é inscrito no canal, aperta o botão agora e ativa o sininho, porque cada história que a gente conta aqui é feita com cuidado e com a intenção de deixar você sentindo alguma coisa real. Compartilha com alguém que precisa ouvir uma história de coragem hoje. Até a próxima.